cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília vão sair hoje por aí de celular na mão para entrevistar e fazer algumas pequenas reportagens sobre a situação nacional e internacional. Hoje, por exemplo, nós entrevistamos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que esteve recentemente na Argentina acompanhando o ex-presidente Lula. Ele vai nos falar tanto da situação internacional quanto da situação nacional do Brasil, sobretudo dessa questão de impeachment que está apaixonando a todos. Vamos também entrevistar o nosso assessor e professor e advogado do Senado, que é outro Samuel, que é Samuel Gomes. E, finalmente, o Samuel Gomes vai nos reportar sobre como está a tramitação do projeto Serra, que retira da Petrobras o controle do pré-sal. Como se sabe, esse projeto foi praticamente sustado no Senado, mas como avisa e adverte o nosso Samuel, isso pode, de uma hora para outra, haver uma surpresa e o projeto voltar à tona. Finalmente, nós vamos entrevistar também o Renan Moura Martins, um ativista das redes sociais, que vai falar sobre a força da internet como alternativa aos grandes meios de comunicação. Bom, como a gente falou no início, essa questão do celular é importante porque nós fomos, inclusive, também na Argentina e lá fizemos algumas pequenas reportagens, eu diria micro-reportagens de 2 ou 3 minutos, abrangendo alguns aspectos da vida nacional daquele país, a sua vida administrativa, política, judiciária, e também o seu cotidiano, o cotidiano de Buenos Aires. Fomos, inclusive, encontrar o trem, fomos visitar um novo trem que está rasgando aquele país, tanto no setor de transporte de massas da Grande Buenos Aires, como de Buenos Aires para Rosário e Córdoba, que são 700 quilômetros. É um novo trem que é uma maravilha. Então vamos iniciar este programa com a entrevista com o nosso professor, diplomata, ex-embaixador, ex-ministro de Lula e um dos mentores da política externa independente do Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães. Olá, estamos num restaurante de Brasília, um restaurante natural. Nós inauguramos com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães essas nossas entrevistas via vídeo por smartphone. Então, embaixador, é um prazer tê-lo aqui, com a gente aqui, E você sabe o seguinte, você tem viajado ultimamente pelo Brasil, pelo exterior, na busca da democracia, da democracia, não a democracia formal, mas a democracia real e, sobretudo, a integração latino-americana. Então, conte alguma coisa dessas suas viagens aí, o que você está sentindo, o clima, Em primeiro lugar, obrigado a vocês por essa oportunidade. Eu estive recentemente na Argentina, num grande congresso para o qual foi convidado o presidente Lula, que fez a conferência de abertura. Uma conferência extraordinária, que ele faz uma análise da situação política na América Latina, na América do Sul, e também faz um balanço daquilo que foi feito no Brasil e nos outros países em termos de inclusão social. E essa palestra dele foi uma palestra de 75 minutos, em que ele foi aplaudido sem cessar praticamente. Era aplaudido, dizia uma frase e era aplaudido de novo. Era algo constante. Sim, mas e qual era o centro do discurso dele? O centro do discurso dele era isso, a importância dos programas que haviam se realizado no Brasil, a importância de defender a sobrevivência desses programas diante de um programa de ajuste. Ele não chegou a mencionar o programa de ajuste brasileiro, mas disse que todos os programas de ajuste econômico que têm sido realizados no mundo têm fracassado.
e que têm sido feitos em prejuízo da classe dos trabalhadores. Então isso é algo, né? E é um fato, quer dizer, os programas hoje de ajuste na Europa, em outros lugares, são programas que são feitos em geral contra os direitos e as conquistas das classes trabalhadoras, como forma de equilibrar os orçamentos. Então, em vez de equilibrar o orçamento cobrando daqueles que têm mais, se cobra dos que têm menos. Isso é que é grave, né? Agora, embaixador, o senhor também esteve na Argentina, onde o Lula foi para lá. Pois é, foi justamente nesse congresso que eu estive com ele lá. Pois é, e o senhor esteve no Paraguai também e depois na Argentina? Não, estive uma vez no Paraguai e em seguida na Argentina. Tá certo. No Paraguai foi uma reunião interessante, uma reunião de acadêmicos de universidades dos países do Mercosul. Muito interessante, coordenada pela professora Ingrid Sartre, que é da UFRJ, né? E foi debates interessantes sobre as questões que hoje, digamos, preocupam os acadêmicos na área do Mercosul. Enfim, isso foi também. E pode-se ver lá, digamos, a situação complexa que vive o Paraguai, com um governo extremamente conservador, né? E que está implementando um programa neoliberal agressivo. Eu estive também aqui no Brasil, eu estive em Goiânia, em Belo Horizonte, no lançamento da Frente Brasil Popular. Ah, certo, aquela coordenada pelo ex-ministro Roberto Amaral, não é? Roberto Amaral estava lá, Tarso Genro, João Pedro Stedley, assim, aquela proposta... Roberto Requião. Que era uma proposta para unir todas as forças progressistas, né? Para que o PT não seja tão protagonista como está sendo. E ao mesmo tempo uma frente pela democracia, de defesa do mandato da presidenta Dilma, né? E também uma frente com uma política econômica mais desenvolvimentista, menos conservadora. Correto. Então, embaixador, o senhor tem uma visão, né, de Brasil, uma visão do exterior. O senhor é um dos mentores dessa política externa independente, que não deixa de ser o principal alvo, né, dessa onda toda de ódio, de indução do medo, né, no Brasil, para, inclusive, tentar legitimar um eventual afastamento da presidenta da República, a doutora Dilma Rousseff. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor está vendo essa campanha? Ela está tomando força ou já está recuando, já está se esvaindo? Eu acho, a minha impressão é de que há um momento, primeiro, de uma certa retração e também de uma certa perplexidade. E retração porque a presidenta já anunciou uma reforma ministerial que ofereceu, segundo os jornais, pastas muito importantes ao PMDB, de modo que tudo isso faz com que haja uma certa diminuição dos ataques. Correto. E também... Inclusive hoje há uma notícia que se o Ministério da Saúde fosse para o PMDB, o PMDB exigiria que todos os cargos do segundo escalão do Ministério fossem dele também. Né? Então tudo isso é um momento de luta pelo controle do poder do Estado. Naturalmente, se isso resultar de uma forma que as forças conservadoras considerem, digamos, conveniente e aceitável para ela, pode diminuir. Mas eu acho que a campanha que existe na política no Brasil é uma campanha contra o presidente Lula.
uma campanha que visa a ganhar as eleições em 2018. Os candidatos, digamos, da esquerda, progressistas, no Brasil, podem se resumir em um nome, que é o presidente Lula, não há outro com capacidade de enfrentar as forças conservadoras. Ora, por outro lado, as forças conservadoras não têm ainda, digamos, uma conclusão, não chegaram a uma conclusão que é melhor para ela. Se é melhor tomar o poder imediatamente ou se aguardar até o final, até 2018, para ganhar as eleições. Elas têm dúvidas, são divididas em vários setores. Então tem um setor, por exemplo, de Aécio Neves, que talvez preferisse o impeachment agora para haver eleições agora, nas quais ele contaria um sucesso, uma vitória, né? Porque é verdade, seja dito, ele tem assumido o comando da campanha pelo impeachment contra o presidente. Né? Dois. Mas agora tem uma denúncia gravíssima contra ele, que ele pegou o avião 124 vezes para passar férias no Rio de Janeiro, não é? Isso aí é... As denúncias contra a classe política são apenas as que são mais divulgadas, são contra o PT. Então, se você tomar o caso da Operação Lava Jato, o número de pessoas do PT envolvido é muito pequeno. O número de pessoas dos outros partidos é muito maior. Né? Quer dizer, todos esses fatos que eram denunciados contra o PT eram feitos pela atual oposição. Agora, embaixador, a minha observação então, aqui... Você tem um problema não, você tem a circunstância que é essa, que é de, como é que se diz, de perplexidade do lado da oposição, porque eles não sabem o que é melhor ainda. O que é melhor? Eles contam, o objetivo é esse, o objetivo é ganhar as eleições de 2018. Tá, mas ao mesmo tempo, eu percebo o seguinte, que houve um certo resgate, né, da autoridade presidencial, sobretudo depois, quando a base parlamentar ela foi reorganizada de forma a, inclusive, sustentar os vetos da presidenta da República, chamada pauta bomba. É claro que aí tem muito do dedo do Lula, né, que o Lula continua muito influente nessa história. Então, o que é que isso representa em termos de estabilização política para o atual governo? Isso é importante, talvez, se não houvesse a ação do presidente Lula, a situação fosse mais grave. Mas eu te digo, não há ainda um consenso. Nem o Congresso quer assumir a responsabilidade, porque eles têm diante de si duas questões. O processo do TCU, que vai ser julgado em 30 dias, e que o ministro Augusto Nardes hoje disse que vai dar um parecer isento, porém histórico, e o processo do TSE. Então eles estão diante disso. Eles não vão assumir a responsabilidade, nós vamos criar a crise aprovando emendas que vão desequilibrar de vez o orçamento. Não, eles querem passar por uma posição mais séria, aparentemente mais séria, né? E esperar que a coisa se resolva de outra forma. E tudo isso, tudo muito delicado, né? Muito delicado. Muito delicado porque não há, digamos, quer dizer, o tempo passou muito tempo, entende? Quer dizer, o tempo para articular uma base sólida, ter um ministério representativo, que não era representativo, né? Era um ministério muito pessoal, ele já passou. O tempo de fazer aliança nos diversos setores talvez tenha passado, né? Muito obrigado, então, embaixador, foi um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui no Café na Política, né? Agora, desta vez, falando de um restaurante em Brasília, daí a dificuldade, né, da imagem, que deve ter saído um pouco tremida, mas que inaugura, né, na televisão, nossa TV comunitária, essa coisa boa que é a
o vídeo pela internet, o vídeo pelo smartphone. Chegamos assim ao final do primeiro bloco do cafenapolitica.com.br. Hoje, de celular na mão, entrevistando várias pessoas e fazendo reportagens no Brasil e na Argentina. Daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Voltamos neste segundo bloco do cafenapolitica.com.br, agora apresentando duas pequenas entrevistas, também através do celular, do smartphone, né? Uma com o professor e advogado Samuel Gomes, que acompanhou para e passo a tramitação do projeto do senador José Serra, que retira da Petrobras o controle sobre o pré-sal. E depois vamos entrevistar o Renan Moura Martins, um ativista da internet, editor do site de opiniões, né, de economistas brasileiros, sobretudo independentes, desenvolvimentistas.com.br. E finalmente nós vamos trazer, depois dessas entrevistas, dessas duas pequenas entrevistas, eu diria micro-reportagens lá em Buenos Aires e também aqui no Brasil, abordando também a situação que nós vivemos atualmente, sobretudo essa questão, né, que nunca para de... é quase que uma novela, né, a tal questão do impeachment e, sobretudo, a sobrevivência do atual governo Dilma Rousseff. Vamos ouvir estas reportagens e também estas micro-reportagens e entrevistas. Olá, o Café na Política, nessa edição especial com vídeos por smartphone, entrevista o advogado e professor de Direito Samuel Gomes. Samuel Gomes teve uma participação muito ativa, né, na tramitação do projeto do senador José Serra, que tira da Petrobras parte, né, do seu protagonismo no gerenciamento daquela grande riqueza nacional. Samuel, então o Serra veio com tudo com aquele projeto e parecia, né, no início que ele fosse aprovado assim de uma hora para outra, mas agora parece que as coisas recuaram e o projeto está meio em banho-maria. Como é que está? Olha, eu estava no plenário, porque também sou assessor do Senado Federal, eu estava no plenário no momento em que se apresentava o regime de urgência. O projeto entrou no regime de urgência. Esse fato, o que significa regime de urgência? Que projeto é esse? É um projeto do senador José Serra, PLS 131, ele retira da Petrobras a obrigatoriedade de participar da exploração do pré-sal. Então, aparentemente, ele retira da Petrobras, segundo o argumento do senador José Serra e do senador Ferraço, que é o relator do projeto, retira da Petrobras um encargo que a Petrobras, no momento, não tem condições de suportar, que é o encargo de fazer os investimentos necessários, que são de grande
de monta para explorar o pré-sal. E, portanto, a Petrobras, em razão da sua crise, uma crise essa acentuada pela Operação Lava Jato, estaria debilitada, e tanto estaria debilitada que a própria diretoria, nova diretoria da Petrobras, aprovou um novo plano de investimentos, que é, na verdade, um plano de desinvestimentos da estatal. Então, a tese do senador José Serra do projeto é isso: olha, vamos tirar da Petrobras uma responsabilidade que ela não tem no momento condições de suportar. E com isso, ao fazermos isso, nós estamos dando ao Brasil a possibilidade de explorar o pré-sal, aos estados o direito de ter essa também o pré-sal explorado, porque nós poderemos contar, quando a Petrobras não vencer uma licitação ou não participar dela, teremos a participação das petroleiras internacionais para fazer o serviço. Tá certo. Bom, mas isso, houve uma briga geral, né? Aquilo era tirar uma coisa essencial da Petrobras, e o projeto está meio parado no Senado. Como é que está? Não, o projeto é um projeto antinacional, porque ele... Eu quero saber a tramitação. A tramitação, quando foi colocado em regime de urgência, para a felicidade de todos nós que acreditamos e temos uma visão nacionalista, a reação dos senadores foi imediatamente de impacto. Mesmo quem não tinha uma visão muito clara sobre o assunto, resolveu agir com prudência. E 49 senadores rapidamente assinaram um requerimento para extinção da urgência. Aí, em razão dessa reação do Senado, se aprovou uma comissão especial, que era uma comissão que também quis acelerar a tramitação do projeto. A comissão não conseguiu funcionar e nós, até o momento, podemos dizer que o Brasil ganhou essa parada. Mas o regime de urgência não foi extinto e nós teremos que ficar atentos, porque em qualquer momento é sujeito esse projeto tentar ser colocado novamente por uma aprovação rápida. Nós assim entrevistamos aqui nesse restaurante natural, onde já entrevistamos também o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Renan Moura Martins. E nesses vídeos que estamos fazendo, né, através do smartphone, que é uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito prática para você utilizar na internet. Até daqui a pouco. Olha aqui nós novamente neste restaurante natural de Brasília, fazendo uma reportagem, no caso uma entrevista sobre a situação nacional e internacional para o Café na Política. Eu tenho aqui a meu lado o Renan Martins, né? Moura Martins. Renan, você é um militante das redes sociais e tem atuado bastante nos últimos tempos, né? Eu queria saber como é que você está sentindo aí o alcance da mensagem que você está tentando transmitir através das redes sociais. As redes sociais são um campo de enorme potencial, um campo em que nós temos a oportunidade de fazer um contraponto à imprensa hegemônica, e cada dia que passa se vê que a população aprova e adere às ideias que não são do pensamento único que é propagado pelos nossos meios de comunicação extremamente concentrados. Você acha, Renan, que já é uma alternativa para esses meios hegemônicos? A chamada grande mídia já é a internet em si? Olha, ou precisa muita coisa para chegar lá? Eu não diria muito, mas eu diria que ainda faltam algum tipo de recurso, infraestrutura, mas ainda assim a imprensa hegemônica já está em crise, até por conta do modelo de financiamento deles está se mostrando esgotado. Tá, você, por exemplo, é desse site Desenvolvimentistas, né? Além de sua atuação no Facebook, no YouTube, nos outras redes sociais. Como é que está indo o Desenvolvimentista? O Desenvolvimentistas, desde que eu assumi, cresceu consideravelmente. Hoje nós temos quase 3 mil seguidores. Nós fazemos entrevistas a cada 2 semanas, semanalmente, com figuras que têm alguma coisa a dizer. Estamos para publicar uma entrevista sobre a América Latina e a questão do imperialismo. E dá uma ótima repercussão
faço jornalismo analítico de longas entrevistas e análises fortes. Muito bem, assim nós tivemos o Renan Moura Martins, do site desenvolvimentistas.com.br. A Argentina teve que reestatizar muitos setores estratégicos porque a onda de privatizações da época neoliberal provocou enormes prejuízos para a população. Para se ter uma ideia, os aposentados ganhavam na época $60. Então, com a reestatização dos fundos de pensão, o governo recuperou os salários e hoje os aposentados ganham $470. E isso ocorreu em outros setores, por exemplo, com a Aerolíneas Argentina, cuja dilapidação depois da compra por uma empresa espanhola provocou o completo isolamento do país. Os argentinos não podiam viajar de cidades entre cidades, nem de capital para o interior e muito menos para o exterior. Agora, com a Aerolíneas renovada, houve e recuperada e reestatizada, os argentinos multiplicaram seu turismo interno e externo. O mesmo também aconteceu com a empresa de petróleo, a YPF, a Petrobras daqui. Antes, com a situação de privatização, essa empresa não conseguia produzir petróleo. A Argentina estava sem petróleo. Agora, com a reestatização, tudo volta ao normal. Mas nós queremos falar de uma situação que nos impactou particularmente, que é a situação dos trens. A Argentina recuperou os seus trens através também da reestatização. Hoje, a frota de trens que trafega no interurbano de Buenos Aires e entre as cidades de Córdoba, a 700 quilômetros, a capital, Rosário, Mar del Plata e muitas outras cidades, são servidas por trens modernos, com ar-condicionado e até com internet. Nós fizemos questão de ir até o trem para ver como é que isso funciona. Eu não poderia deixar de, nesta viagem à Argentina, entrar e depois conhecer os novos trens. Os trens da Argentina, como se sabe, eles foram completamente renovados durante nos últimos anos do governo Kirchner. Eles que há 50 anos estavam completamente abandonados, saqueados, e que provocavam grandes desastres, dos quais foi nesta estação de Luz. A Argentina costuma prezar e homenagear seus líderes, seus símbolos. Aqui, por exemplo, a foto estilizada de Eva Perón, a Evita, mulher do presidente nacionalista Juan Domingo Perón e protagonista no início de 1950 de um dos processos de inclusão social mais marcantes, não só da história deste país, como da América Latina e do mundo emergente e na época subdesenvolvido. Bom, já me refiro a isso para lembrar da decisão de ontem da ONU, quando o país obteve uma retumbante vitória pelo voto de 136 contra apenas 6 e 41 abstenções. Nesta decisão, a ONU determinou que os países têm autonomia para reestruturar suas dívidas externas sem depender de fundos abutres como aqueles que vinham perseguindo o país há bastante tempo. Só para lembrar, recentemente uma fragata da Argentina foi apreendida em um país da África por pressão desses fundos abutres. E o próprio avião da presidente Cristina Kirchner não podia sair do país sob pena de ser apreendido também por ordem desses fundos abutres. Agora parece que a brincadeira terminou. FC Leite Filho.
Buenos Aires. Tinha razão aquele senador mineiro chamado Magalhães Pinto, que dizia que a política é como a nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Olha de novo e ela já muda. Isto explica o que aconteceu nas últimas 24 horas, quando se dizia que a presidenta estava no chão, porque o impeachment estava na rua, estava no Congresso. Tudo mentira, claro, mas os jornais estavam dando e as pessoas acabavam acreditando. E a presidenta o que é que fez? Reagiu, claro que com o auxílio decisivo do ex-presidente Lula, e rearticulou sua base no Congresso. Resultado, foram mantidos todos os vetos à chamada pauta-bomba, ou seja, aqueles projetos aprovados às pressas pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, por sua vez, está às voltas com aquele seu processo de corrupção no Supremo Tribunal Federal e pode até ser cassado. Mas, de qualquer maneira, ele está aí e está mandando ainda, ninguém discute. Bom, mas isso não é só no Brasil. Há também toda essa situação latino-americana de perseguição dos presidentes progressistas, né, desde a Argentina até a Venezuela. Chegou-se a inventar uma guerra também entre a Venezuela e a Colômbia, mas a Unasul foi em cima e reuniu os dois presidentes. Estes agora decidiram trabalhar juntos para evitar qualquer problema. Finalmente, teve a grande performance do Papa Francisco, o comunista, segundo os odientos. O Papa chegou a Cuba, deu um show, foi recebido e abraçado por Fidel Castro, depois foi aos Estados Unidos. E vejam só o que aconteceu lá. Estava lá o presidente, a primeira-dama Michelle, as duas filhas adolescentes, o vice-presidente da República, Joe Biden, sua mulher Jill e duas de suas netinhas. Bom, isto para receber o Papa Francisco. Será que é mesmo este Papa comunista que come criancinha? De FC Leite Filho, Brasília. Chegamos assim ao final desta edição especial do cafenapolitica.com.br, hoje utilizando inteiramente o celular nas suas reportagens e entrevistas, para mostrar como este instrumento de comunicação é útil e simples, né? Na reportagem dos fatos, na reprodução de entrevistas e tudo o que ocorre ao nosso redor. Até a próxima.